das misericórdias e de toda consolação. Estamos de novo nos encontrando nesse momento em que nós elevamos ao Pai das misericórdias o nosso coração para refletirmos e também rezarmos ao Pai, pedindo a sua graça, pedindo a sua bênção. E como filhos e filhas dele muito amados, ele sempre tem para nós uma palavra que vai nos ajudar a viver bem a nossa vida. E o assunto que nós estamos tratando é sobre a catequese do Papa Francisco a respeito dos vícios e das virtudes. Nós já falamos sobre a gula, hoje vamos falar sobre a luxúria. A partir do texto de 1 Coríntios 5, de 1 a 2, diz o seguinte: ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai. E continuais cheios de orgulho, em vez de manifestardes tristeza, para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal ação. Sobre os vícios e as virtudes, e os antigos padres ensinam-nos que, após a gula, o segundo demônio, ou seja, o segundo vício, que está sempre agachado à porta do coração, é a luxúria. Enquanto a gula é a voracidade em relação à comida, este segundo vício é uma espécie de voracidade para com outra pessoa, isto é, a ligação envenenada que os seres humanos têm uns com os outros, especialmente na esfera da sexualidade. Prestemos atenção. No cristianismo, não há condenação do instinto sexual. Um livro da Bíblia, o Cântico dos Cânticos, é um maravilhoso poema de amor entre dois noivos. No entanto, essa dimensão tão bonita da nossa humanidade, a dimensão sexual, a dimensão do amor, não está isenta de perigos, de tal modo que já São Paulo deve abordar esta questão na primeira carta aos Coríntios. Assim escreve: de todas as partes ouvimos falar de imoralidades entre vós, de uma imoralidade que não se encontra nem sequer entre os gentios. A repressão do apóstolo diz respeito precisamente a uma gestão malsã da sexualidade por parte de certos cristãos. Então vejam, a gula é a voracidade pelo alimento e a luxúria é a voracidade pelo outro, pelo semelhante, na área da sexualidade. É uma área muito sensível, mas também muito bonita. A sexualidade é essa identidade que nós temos, que nos foi dada já no ventre da nossa mãe, ser homem e ser mulher. E há uma atração um para com o outro. Isso é natural, a igreja não condena isso. Assim como o alimento, Deus não condena o alimento em si, mas se eu comer ele demais, eu peco com o alimento. Então, veja que a moral, ela traz as coisas no equilíbrio e de uma forma que a gente viva o bem, e o que é imoral, quer dizer, o que sai desse equilíbrio, é que chama de vício. É o que leva para o outro extremo. Então, o Papa vem falar hoje para nós a respeito da luxúria. O ter desejo sexual, o ter apetite sexual, isso é muito natural em nós. Agora, o que nós fazemos com ele, aí sim, pode se tornar um pecado ou uma virtude. O contrário pode ser um vício ou uma virtude, Ou posso canalizar isso para um bem na minha vida, ou como posso canalizar isso para um mal. Então, o que apresenta aqui no texto de 1 Coríntios? É que havia lá na comunidade alguém vivendo com a mulher do irmão.
Não eram casados, não era nada, simplesmente estava amigado, ajuntado, né? Como muitos às vezes se ajuntam, se amigam, vivendo de uma forma não dentro daquele ordenamento que Deus estabeleceu, né? O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Mas simplesmente na busca do prazer em si, né? A busca não é mais tanto pelo bem da pessoa ou pela a realização da pessoa, não está nem aí, porque eu tendo prazer com ela é o que me interessa, sabe? Não há outro parâmetro. Então, isso não é só em relação ao homem e à mulher, a todas as esferas da sexualidade. Está o desequilíbrio, né? O vício, e esse vício é um pecado. Então, o Papa chama a atenção de nós também, para que nos nossos tempos, onde tudo está liberado, né? Eu não sei quem foi que liberou tudo isso, porque Deus, Ele criou o homem livre e para a liberdade, mas na liberdade do equilíbrio das coisas, né? E não dos extremos das coisas. Ele nunca falou isso daí, que está tudo liberado. Mas o bendito do homem, para justificar os seus atos e suas ações, diz que isso é tudo liberado, todo mundo pode fazer, que não é mais pecado. Mas quem diz que não é pecado, né? Ainda continua sendo pecado. E o apóstolo fala à comunidade cristã que estava vivendo essas coisas, né? Que eles estavam vivendo pior que os gentios. Os gentios são os que não são cristãos, né? Que não são judeus. Aqueles que, os mundanos, vamos dizer assim, né? Aqueles que não seguem a Deus, não seguem religião, não seguem nada, né? Nem entre eles havia um tipo de prática como essa que estava havendo entre os cristãos. Então Paulo chama a atenção dessa comunidade até que eles tirem esse elemento dessa situação para que a comunidade possa viver em paz e seguindo os mandamentos do Senhor. Então a luxúria é esse desejo de prazer de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Então esse fogo, né? Essa concupiscência, esse desejo desordenado, aonde o fim é simplesmente o prazer e não a realização da pessoa, né? Mantendo um equilíbrio nesta área. E a área da sexualidade é uma das mais atacadas. Por isso que ele fala que o segundo demônio, né? O segundo vício, ele está agachado à porta do coração, é a luxúria, provocando o homem a fazer coisas e a mulher a fazerem coisas que não lhes convém, que não é digno, que não é honroso, que não é realizador para a pessoa. É simplesmente a satisfação de um prazer e nada mais. Como o guloso, o luxurioso também vive desta maneira, nessa voracidade de desejo da outra pessoa, né? Tem uns que são tão assim estimulados, né? E aí vem uma série de coisas que vem acontecendo, né? De estimular a criança desde pequena, a sexualidade, né? E tudo mais, para criar-se um ambiente futuro onde essas coisas possam acontecer com mais facilidade, né? Então, combater essas coisas, porque não foi para isso que o homem foi criado. Ele foi criado para ser íntegro e ter o domínio sobre estas coisas. Vamos rezar e pedir a Deus esta graça de nos libertar de todo e qualquer demônio de luxúria ou de todo e qualquer vício de luxúria, e que essas coisas em nós, né, que saibamos lidar bem com a nossa sexualidade e sermos equilibrados. Vamos rezar. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos esses filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação.
Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Desça sobre você, a sua casa, a bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.